Quero agradecer a presença dos senhores e senhoras aqui presentes, a presença da primeira-tenente Aline Camargo Ribeiro Valentim da Silva, segundo-sargento Marcelo Veloso de Oliveira, Roberto Carlos Romão. É de grande alegria receber a presença de vocês nessa Casa de Leis. Também a Polícia Militar e munícipes aqui presentes. Eu peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. Boa noite a todos. Dr. Idelbrando Ramos dos Santos, Dr. Aparecido Giovanir Pena Júnior, Vamberto Piccoli, Gessner Tadeu Justo, Elaine Aparecida Fernandes Gama, Osvaldo Rogério Varasquim, Genivaldo Donizete Segura, Fernando Luiz Almeida, Luiz Antônio Garcia Guilhem, Geraldo Alves de Oliveira Filho, Salvador Rodrigues Segura, todos presentes, senhor presidente. Havendo o número de vereadores presentes, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho dessa sessão. Eu convido a todos que se põem em pé para que nós possamos ouvir o hino de Garaçu e Nacional. Sorte, Padre do Colosso, e teu futuro esperança
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência consultasse o plenário para que nós possamos fazer a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Requerimento verbal do vereador Aparecido Giovanir Pena Júnior, para que esta Casa de Lei dispensa a leitura da ata da sessão anterior e coloque em discussão. Está francada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os frontais ou queiram se levantar. Foi aprovada por unanimidade e essa Casa dispensará a leitura da ata da sessão anterior. Eu pediria aos nobres colegas, ao plenário, para que nós possamos interromper a nossa sessão ordinária, para que nós possamos discutir com as pessoas aqui presentes. Foi solicitado através da comandante, a Tenente Aline, a respeito do São José. Então eu vou interromper a sessão por tempo indeterminado, para que nós possamos discutir o assunto nessa casa. Lembrando sempre que essa casa é uma casa de lei, uma casa do povo, cabe a nós ouvirmos ambas as partes e pensar naquilo que for melhor para todos. Gostaria que a senhora entrasse até o plenário. Boa noite. Funcionando? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente da Câmara dos Vereadores, em nome de quem cumprimento todos os vereadores. Então, doutor Luiz Garcia, obrigado pela recepção. Imagina. E pela abertura à palavra, né? Cumprimentar a todos os membros, né, do programa Vizinhança Solidária aqui presente, ao Romão, que é do CONSEG, aos policiais militares que aqui me acompanham, o Sargento Veloso. Para quem não conhece, ele está comandando o pelotão de Garaçu do Tietê, e ao Cabo Elis, que é o nosso policial, ronda escolar, Vizinhança Solidária, faz a segurança nas sessões da Câmara, nosso multiuso, né? Obrigada pela presença. Nós viemos até aqui hoje, então eu venho representando, né, toda a comunidade dos bairros São José e Ouro Verde, para apresentar, né, uma sugestão de projeto de lei, que atende uma demanda lá que nós identificamos durante os trabalhos desse programa Vizinhança Solidária. Então, no meio do ano, mais ou menos, né, a gente fez lá várias reuniões com os moradores e conseguimos, então, a mobilização de todos os bairros, os 3 bairros, com o objetivo de trabalhar as questões de segurança primária e melhorar a segurança local daqueles bairros. E, dentre essas reuniões, surgiu um problema lá da perturbação do sossego, né, causada por edículas. Tá? Então, diante dessa informação, nós fizemos levantamentos de quantas edículas possuem no bairro, o que nós poderíamos fazer tanto na área criminal quanto na área civil e na área administrativa, municipal, para sanar esse problema que é real. Os moradores, eles sofrem, né, com a perturbação do sossego, e eu tenho de antemão aqui algumas informações para passar para vocês. Nós fizemos um levantamento, nós temos em torno lá de 11 edículas. Então, nossa primeira tentativa foi uma reunião com os proprietários, para que eles se conscientizassem, né, do problema de perturbação do sossego e pudessem também nos auxiliar de forma que regulassem, né, o uso das edículas pelas pessoas que alugam. Muitos deles apresentaram já um contrato que fala lá, uma cláusula que quem está alugando edícula não pode fazer o barulho, né? Que está sujeito, inclusive, até o rompimento do contrato, podendo ser retirado pela constatação lá da perturbação imediatamente do local. Só que a gente tem observado, né, alguns moradores que estão aqui que sofrem com isso, que não funciona. Porque quem aluga edícula tem o objetivo, né, da festa, não tem um compromisso com a localidade e não respeita essa regra. Então, nós fomos pesquisar. Aí vimos, né, até o presidente me apresentou aqui algumas leis, a lei de contravenção penal. A lei de contravenção penal, ela prevê que qualquer barulho, né, algazarra, barulho produzido por qualquer tipo de instrumento, incluindo equipamentos de som, elas podem ser consideradas como perturbação do sossego. Tá?
Então, assim, uma criança gritando, um cachorro latindo pode ser considerado perturbação do sossego. Só que para a legislação criminal, para que isso se caracterize, tem que importunar, incomodar toda a comunidade. Então, eu fui conversar com a promotora para ver o que a gente poderia fazer, né? O que a gente tem que registrar, que ocorrência que a gente registra, para que isso seja, de fato, gerado um processo criminal. Então, não basta somente um morador vítima, né, para gerar esse processo criminal. A gente teria que mobilizar toda a comunidade. E não é simples. Tá? Muitas pessoas elas não têm o objetivo ali, né, de buscar o registro, elas querem uma solução no momento. Então, a gente não conseguiu dar continuidade dessa forma. E outra questão na área criminal. Quando a gente faz o inquérito policial, além de ter toda a comunidade com essa reclamação, a gente vai punir, na verdade, a pessoa que está alugando o local no momento. Então, hoje eu aluguei, eu causei a perturbação, vou ser indiciada no inquérito. Amanhã é outra pessoa que aluga, essa outra pessoa vai ser indiciada no inquérito. Então, a gente não tem uma sensação de punição. Porque, às vezes, eu alugo uma vez por ano, né? Então, eu não vou sentir o efeito dessa punição. E a edícula vai continuar lá causando o barulho. Então, na área criminal, a gente viu que era muito difícil o objetivo nosso de sanar o problema. A promotora mesmo me sugeriu, então, que a gente fizesse uma visita no... como que é o nome? Sejusc, que é um acordo, né, entre as duas partes, que vai buscar o direito de vizinhança. Então, eu sou proprietária da edícula, eu tenho uma reclamação do meu vizinho, vou no Sejusc e tento um acordo. Isso já na área civil. Mas aí é o acordo, né? Então depende das duas partes, do consentimento das duas partes para resolver aquele problema. E nós tivemos um caso prático que não há acordo, na verdade, né? Quem está com a edícula tem um objetivo comercial e o morador tem o objetivo da tranquilidade, né, da residência. Então não havia acordo. O que a gente pode dar continuidade na área civil? É buscar, né, a orientação de um advogado, entrar com um processo civil, buscando uma indenização de danos morais, né, e até mesmo uma determinação judicial lá para não ocorrer novamente a perturbação, que também é um trâmite muito demorado. Então, nós vimos que é possível, porém, não surte o efeito desejado. Aí, o que nós pesquisamos? Que em outras cidades há a legislação municipal. Como que é isso, né, essa lei municipal? Ela regula a questão do barulho, né, da perturbação do sossego em todo o município. Então, a gente não veio propor aqui uma lei especificamente para os bairros, né, que atingem o programa Vizinhança Solidária, e sim uma lei municipal que regule toda a questão de perturbação do sossego no município. E por que isso é interessante? Porque se cria um parâmetro. Tá? Então, eu estou na minha casa lá, estou ouvindo um barulho e estou incomodada. Com a existência dessa lei, aí a gente tem que criar mecanismo, né? Como que vai ser fiscalizado isso? Quem que é o fiscal de postura? Como que vai ser posto em prática? Mas eu estou lá, existe a lei, existe um fiscal de postura que ele vai lá aferir. Ele chega lá, suponhamos que o parâmetro sejam 60 decibéis, que vai ser medido por um aparelho. Está 40. Está me incomodando, só que está dentro da lei. Então, por mais que incomodada que eu esteja me sentindo, eu vou ter que, né, respeitar o direito do outro de fazer o barulho. Agora, está acima disso, está a 80 decibéis, está fora do parâmetro permitido pela lei. Aí, quem está causando o barulho tem que respeitar o meu direito de silêncio também. Então, o que a gente veio propor aqui? O estudo, a análise pelos nobres vereadores, pela assessoria jurídica da Câmara, para posterior aí até aprovação do nosso prefeito, de uma lei que pudesse regular, criar um parâmetro do que é aceitável e do que está extrapolando a questão do silêncio, né, da perturbação do sossego. Tá? Eu não trouxe nenhum modelo aqui de lei, né, a gente até fez junto com o Fernando, que é um dos moradores lá afetados pela perturbação de uma edícula, um esboço de uma possível lei, mas não tem um modelo padrão ou algo que a gente vai impor. Aí ele vai até, acho que vai apresentar, né, Fernando? Você trouxe? Tá? A gente tem que ver o que é possível, né, o que não é inconstitucional, enfim, todas essas questões que
se trata aí quando se faz uma lei, né? Mas o ideal seria que a gente tivesse realmente uma lei municipal que se estipulasse um parâmetro, qual que é o volume permitido para um som de uma festa ou, né, qualquer barulho, e que se haja também a possibilidade, já nessa lei, estipular quem fiscaliza, qual a punição aplicada a quem descumpre, para que regule todo o funcionamento da cidade. Isso, né, a gente fala lei de zoneamento, né, que é o que regula um município, né, o que dá ordem ao município. Porque eu chegar lá com uma equipe policial e achar que o som está alto ou o som está baixo, acaba não tendo parâmetro. Não tem efeito, né? Não tem. Aí, assim, tem dias, né, que o vizinho está mais tranquilo, não, pode fazer a festa aí que não me incomoda, mas tem dia que a gente está cansado, trabalhou, né, e aí não quer nenhum tipo de barulho, então a gente não tem nenhum parâmetro. Tá? Então é isso que nós viemos aqui propor, essa lei municipal, né, essa proposta de lei que regule qual a faixa de som permitido no município. Aí o que muito nos surpreendeu também ali em relação aos bairros é que eles foram, num primeiro momento, quando loteados, especificados como área residencial, né? E sendo área residencial, para mim era até um fator muito positivo, porque a área residencial não pode ter nenhum tipo de comércio ou estabelecimento que gere lucro. Então não poderiam ter as edículas de festas alugadas, né? Só que aí houve então uma alteração no zoneamento, passou a ser um bairro misto em todas as ruas, todos, né, os quarteirões. Então, também essa questão, né, na lei de zoneamento, não sei da viabilidade de alteração, mas nos próximos loteamentos, a gente tem essa preocupação de especificar realmente, né, começou como um bairro residencial, que isso seja duradouro, porque até é uma questão, né, de quem comprou para construir uma residência, acaba agora tendo que conviver, né, com um estabelecimento. Bom? Aí estou aberta às perguntas, às dúvidas. Da minha parte, eu acho que o melhor instrumento que nós podemos ter hoje é perante a lei federal. Porque a lei federal aqui já fala dos decibéis. Não sei se, como você disse, a população, acho que eles querem isso, né? Então, a lei federal que eu vi nesse resumo, né, que a gente estava analisando no início, é a lei de contravenções penais. Quem vai definir quantos decibéis são permitidos ou não é a lei municipal. Tá? Aí até Mas se a gente mudar, por exemplo, os decibéis, que aqui já fala dos decibéis também nessa lei. Não, é lei de contravenções penais, ela não fala sobre... Então, mas a gente pode sair fora desses decibéis? Que aqui fala, por exemplo, nas zonas residenciais, de 50 decibéis entre as 7 e as 22. Então, nesse caso aí, é algum exemplo de alguma outra cidade. Sim. Tá? Então, aqui em Igaraçu, o que faria? Se consultaria, né, quais os modelos existentes, os melhores modelos, e aplicaria esse modelo. Essa faixa deliberada nesse município foi o que eles acharam conveniente para lá. Para o nosso município vai ser estipulado o que for conveniente. Pelas primeiras palavras já dá para entender, já dá para ficar claro que as pessoas querem um acordo. Não quer que feche edículo, também não quer que... Exatamente. Então já é um bom passo, entendeu? Eu já entendi pelo que a senhora disse. Ninguém está aqui para fechar edículo, ninguém está aqui para se continuar com o som alto. Quer que se tenha um meio termo dentro da lei. Eu acho que esse é o caminho certo. E esse é bem fácil de resolver, pelo que eu entendi já as primeiras palavras dela. Então, assim, né, com esse programa Vizinhança Solidária, até um projeto piloto que a gente colocou nesses bairros, pela característica da população. Nós conhecemos algumas pessoas já bem engajadas, né, na questão do cuidado com a sua comunidade. Lá também já existe um grupo da comunidade cristã que faz reuniões periódicas. Então, até quando a gente começou isso, a gente aproveitou uma reunião da comunidade cristã, mas a gente não tem vínculo nenhum com essa comunidade cristã. Sim. Foi só uma oportunidade de início, né, acesso à comunidade. Então, nós vimos que lá eles realmente têm essa preocupação com a localidade. E foram surgindo, tem outros problemas, claro, né? Tem problemas que a gente vai resolver sem vir buscar uma solução na Câmara. Mas esse problema a gente não tem como resolver sem que haja esse amparo, né, legal, uma lei municipal que regule isso. E realmente isso é importante, né? A gente vai, a cada dia com a liberdade, né, das pessoas mais
avançada, a gente precisa ter mecanismos que regulem. Então, não é porque eu quero fazer uma festa e quero colocar o meu som que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu tenho que cumprir alguma regra existente. Tá? E na inexistência dessa regra, a gente tem o conflito. Porque eu tenho quem quer fazer a festa e quem quer descansar. Tá? Então, esse é o conflito existente. A gente não quer radicalizar para nenhum lado, né? Nem deixar a festa rolar solta e nem ter um local sem nenhum tipo de barulho, né? Que isso também não existe. É porque eu vejo até mesmo a polícia militar, né? Chama a polícia, chega lá, como é que é? É para a festa, não tem nem como ele medir, né? Não tem nem, lógico, é uma autoridade, mas foge, né? Porque se é um fiscal, por exemplo, de postura que chega lá com um aparelho na hora, não, eu vou medir teu barulho aí. Inclusive o aparelho ele chama decibelímetro. Nós em Igaraçu não temos decibelímetro, né? Temos na Demutran. Então, nós usávamos o decibelímetro como fiscalização de veículos, porque até então a lei, né, do veículo, o som do veículo ele tinha que ser aferido para verificar o nível que estava. Agora a lei foi alterada e qualquer som. Então, o nosso decibelímetro, que é do município, está lá à disposição também para ser utilizado nessa fiscalização. Quanto aos fiscais de postura, né, a gente sabe da dificuldade de manter a atividade de fiscalização no município, só que há outros meios, né, a gente pode ter junto com a polícia uma parceria que a gente possa verificar a irregularidade e notificar isso à prefeitura por meio de um relatório. Tem várias possibilidades que a gente pode estudar, né, da fiscalização, quem poderia fazer essa fiscalização. Tá? Então, a gente não vai ficar preso à existência de um funcionário municipal para fiscalização. A gente pode criar formas, né, até do policial militar fiscalizar, desde que haja, né, uma lei que regule tudo isso. Tá? Então, gostaria até de chamar aqui o Fernando, né, a gente poder falar aqui. Como ele é um morador e ele é Luiz Santiago, né, Fernando? A edícula próxima à casa dele, ela causa realmente bastante chamados de ocorrência. Então, ele vai falar um pouco aqui da experiência dele. Tenente, aqui. Um segundinho só. No caso do Sejusc, qualquer barulho que for, é só entrar direto, responsável com o Sejusc já intima dentro da semana, não demora? Não, então, o Sejusc é assim, a gente vai lá com uma demanda. Eu tenho uma demanda, tem uma edícula vizinha minha, casa, que faz barulho. Certo. Eu vou lá, apresento o problema e eles intimam. Só que o acordo que não está sendo efetivado no Sejusc, está acontecendo as audiências, as conversas, só que o que nós não estamos tendo no Sejusc é o acordo entre, né, o proprietário da edícula que fala assim, não, realmente eu vou tomar alguma medida para não ter mais o barulho. Porque não há uma obrigatoriedade, né, do acordo, na verdade. É uma tentativa. É um meio extrajudicial de acordo. Porque depois o Nilson lá, que ele comanda o Sejusc, caso não haja acordo, ele envia todos aqueles dados para o juiz. Hoje mesmo eu fiz uma audiência no Sejusc lá e resolveu o problema. Não em relação a barulho, né? Mas em outros casos lá. Eu estou percebendo, a gente que milita nessa área, eu e o Dr. Debrando aqui, a gente vê que a coisa lá está correndo rapidinho. Não, sim, eu conheci, a gente fez a visita lá, vimos que tem surtido vários resultados positivos. Mas especificamente no nosso caso, como há um conflito de interesse, né, até econômico, não tem acontecido o acordo desejado. Aí vai demandar, né, do morador incomodado toda a questão, né, de acionamento judicial lá do proprietário da edícula. Tá? A outra coisa também, né, não crucificando os donos de edícula, né, que não é nosso objetivo, eles prontamente, na reunião que nós fizemos com eles, se mobilizaram em favor dos moradores, porque eles, na verdade, não moram lá no bairro, então não tem conhecimento, muitas vezes, do que está acontecendo. Então, espera um acionamento de alguma parte, né? Como que eu vou saber que a edícula que eu aluguei para aquela pessoa, ela era tão boazinha na minha frente, chegou lá, ela vai bombar o som. Então, eles até falaram, não, se precisar, nos acionem, liguem para a gente, que a gente vai até especificar no contrato uma cláusula lá, né, de rompimento, de cancelamento do contrato, havendo a perturbação. Só que para que isso aconteça, a gente precisa ter esse parâmetro que a gente não tem. Então, eu vou chamar o proprietário lá para ele
cancelar um contrato, mas com base no quê? Uma gritaria de criança é o suficiente para ele perder, talvez, o dinheiro que ele ganharia com o aluguel? Então, a gente tendo um parâmetro, é esse o volume, é esse os decibéis, a gente consegue até estipular isso em contrato de aluguel lá das edículas. Tá? Eles todos que a gente conversou falaram que participam, né, dessa nossa iniciativa aí de buscar melhorias. Então, se colocaram à disposição tanto para serem acionados, né, havendo a perturbação, e até para ter um contrato padrão lá. Então, a gente até agradece os proprietários nesse sentido, né, de terem se comovido com a situação dos moradores. Boa noite a todos, boa noite, tenente. Eu gostaria de destacar a sua clareza aí para explicar o assunto, para conduzir o assunto. Eu já sabia mais ou menos como estava, mas não que estava nesse ponto, de já ter ido no Sejusc, na promotoria, enfim. E eu quero acreditar que a senhora colocou essa casa numa saia justa na Berlinda. Tem que ter esse instrumento realmente para normatizar essa questão. A gente vai ter que discutir isso, não vai dar para fugir. E no caso, até eu sugeriria aos moradores, tem o Zé aí que a gente conhece, se quando comprou como bairro residencial e mudou, alguém tem que indenizá-los, né? Eu acho que até como força de processar civilmente quem vendeu o loteamento, ou quem mudou a lei, né? Porque eu compro uma coisa e me entregam outra. Então é um outro caminho também que dá para seguir, né? Assim, né, a Polícia Militar, frente ao programa Vizinhança Solidária, tem um objetivo bem claro, que é trazer àquela localidade tranquilidade, tanto criminal quanto, né, de convivência. A gente busca a aproximação da comunidade, a gente não quer criar conflitos, a gente quer trazer a paz e a união. Tá? Então, desde dicas de segurança, de poda de árvore, né, de iluminação pública, a essas questões que até vão para o lado criminal, a gente tem trabalhado. Então, né, a gente deu esse start, né, levou esse trabalho à comunidade e eles, né, com a união, se organizam para buscar outras providências também, que inclusive essa questão do zoneamento, né, do bairro que iniciou como residencial e virou misto. Tá bom? Então, eu gostaria que o Fernando falasse um pouquinho aqui. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, comunidade. Tenente Aline, Tenente Romão, Beloso, Welles, boa noite. Meu nome é Fernando, né? Tenho 37 anos, sou morador aqui de Garaçu do Tietê há mais ou menos, vai fazer uns 5 anos que eu estou morando aqui. Moro na rua Luiz Santiago, esquina com a rua do Rodolfo Brasquim, fica praticamente de frente com uma edícula lá. E assim, com relação ao problema do barulho, ele acontece com frequência, tá? Ele acontece não só sábado e domingo, tá? Ele acontece às vezes de meio de semana, a gente às vezes tem que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. Já aconteceu de chegar segunda-feira, eu fazia faculdade na época, eu estava acabando a faculdade, cheguei às 11h30 da noite da faculdade, era 4 horas da manhã, eu tinha dormido ainda, tá? E no dia seguinte a gente tinha que trabalhar, né? Devido a reclamações, não só minha, de outros vizinhos que foram conversar com o dono da edícula, no caso lá, foi maneirando, hoje ainda tem, certo? Mas está bem mais tranquilo do que era na época que eu mudei, tá? A pessoa aluga ali, ela não tem, assim, como a Tenente Aline colocou aí, ó, a pessoa não é daquele convívio, não é daquela moradia, não é daquele bairro, não é a pessoa que conhece quem está ali do lado. Então a pessoa não sabe se tem uma pessoa doente, se tem alguém que precisa de repouso, se tem uma criança que seja um recém-nascido, se tem alguém que precisa de repente passa por algum tratamento. Então não há esse pensamento em relação ao vizinho, tá? Em relação àquela pessoa que aluga edícula. E visando isso, e esse projeto da Polícia Militar aí, em discussão a gente foi trocando ideia. Com relação ao Sejusc, a gente teve um caso de um vizinho lá no São José 2, ele procurou o Sejusc, a dona da edícula foi até a audiência, e a palavra da dona da edícula foi a seguinte: a minha posição é a seguinte, eu vou continuar alugando em fim de papo, os incomodados que se mudem. Essa foi a posição da dona da edícula, tá? Não foi o meu caso, estou sendo o caso de um outro vizinho lá. O meu caso é só o barulho.
Não sou contra o aluguel da edícula, tá? De forma alguma, não tenho nada contra o dono da edícula. Por mim, ele pode alugar de segunda a sexta, de segunda a segunda, todo dia, desde que não faça barulho. Ou que tenha um limite dentro estipulado por uma lei, que é a ideia nossa aqui, né? De um projeto de lei municipal, que quantifique, né? Que mensure essa quantidade de barulho, tá? Quando falaram do projeto, quando iniciou as primeiras reuniões, a gente começou a discutir pequenos furtos, probleminha aqui, o pessoal comentava uma coisa, comentava outra nas reuniões. As reuniões sempre tinham em torno de 30, 40, a última reunião tinha em torno de 60 pessoas, que foi no SESI lá em cima. Quando entra no assunto edícula, vira uma bagunça a reunião. Todo mundo quer falar, todo mundo quer reclamar de alguma coisa, tá? Seja por barulho, seja pelo o fato da pessoa estar no meio da rua, a pessoa ela não fica dentro da edícula, às vezes ela sai fora, ela fica no meio da rua. A gente já pegou a pessoa sair completamente nua no meio da rua, de dentro da edícula. Eu filmei pessoas usando droga na frente da edícula, tá? Eu passei isso para a Polícia Militar. Então, assim, não é só a questão do barulho, né? Que às vezes a pessoa que vai ali, ela não vai só com a questão de... às vezes ela está usando a edícula, às vezes ela está de olho em alguma coisa. Eu cheguei a filmar a pessoa sair da edícula e entrar na casa do vizinho, pular o muro, o vizinho não estava lá na hora. Eu tenho filmagem em casa em relação a isso, tá? E a gente vê que chega um ponto que não se tem respeito nenhum. Não se tem um pingo de bom senso da pessoa que aluga a edícula. A pessoa que é dona da edícula, ela está se conscientizando, ela está tomando iniciativas, está dando ideias, está colaborando, só que ainda assim tem coisas que extrapolam e muito, né? Pensando nisso, eu tomei a iniciativa e comecei a criar um projeto, tá? Um esboço, não é nenhum projeto, é um esboço, uma coisa que eu rascunhei lá em casa, fui fazendo anotações durante as reuniões, e assim, fui anotando. É um projeto inicial, é uma coisa bem, tá, é uma gênese, está começando mesmo, tá? Foi ideia minha, mas eu não quero uma lei para mim, eu quero uma lei para a cidade, uma coisa que regulamente a cidade, de forma que todo mundo saia beneficiado. Por quê? A partir do momento que eu chamo uma viatura, ela vai até o local para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, a gente sabe que a Polícia Militar também tem as suas limitações. A gente sabe que ela tem uma quantidade certa de viatura e de policiais para atender alguma coisa. A partir do momento que eu chamo uma polícia, a polícia sai daquele lugar que ela está estrategicamente posicionada pelo seu comando para atender uma perturbação do sossego, ela está deixando a questão da segurança daquela região para atender uma ocorrência que, de certa forma, é mais simples. De certa forma, esse local que ficou desguarnecido da Polícia Militar, ela acaba se tornando, de certa forma, um pouco mais insegura. Quer dizer, o fato da polícia não estar ali pode gerar, de repente, a ocorrência de um crime que seria muito mais grave do que a própria perturbação do sossego. Por quê? Para atender uma questão de perturbação do sossego. Pensando nisso, então eu escrevi algumas coisas aqui. Então, aceito sugestões, aceito críticas, aceito mudança, aceito ideias. O que vier para beneficiar a todos é de bom senso, e a gente está à disposição para a gente acrescentar aqui, alterar o que for necessário, tá? Então, pensando nisso, então eu escrevi assim, ó: Lei Municipal do Silêncio. Esta lei tem por finalidade regulamentar o uso de aparelhos e equipamentos sonoros de qualquer espécie e diversos tipos dentro do ambiente urbano e rural no município de Igaraçu do Tietê. Esta lei regulamenta o uso de edificações, residências, salões, edículas, prédios, casas e semelhantes, no uso com finalidade de promoção de eventos, festas, bailes, shows e semelhantes. As edificações mencionadas no artigo 2º deverão ter em suas dependências medidas que assegurem o completo isolamento acústico, como cobertura edificada, portas de vidro que permaneçam constantemente fechadas por equipamento que as mantenham nesta condição, além de outras que se fizerem necessárias para que o isolamento acústico seja permanente durante o uso. As edificações mencionadas no artigo 2º deverão ter alvará de funcionamento, alvará de corpo de bombeiro, licença ambiental. Os aparelhos sonoros de qualquer espécie e finalidade deverá respeitar o nível de ruído mensurado por aparelho decibelímetro ao limite máximo de 50 decibéis. O mesmo limite mencionado no artigo 5º deverá ser respeitado ao lado de fora das edificações mencionadas no artigo 2º.
A mensuração deverá ser feita pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao ser acionada por uma eventual perturbação do sossego, o qual terá o aparelho mencionado no artigo 5º durante a ação. A Polícia Militar terá autoridade para fazer a apreensão dos aparelhos e equipamentos sonoros que infringirem os artigos desta lei. A pessoa que praticar o uso de aparelhos e equipamentos sonoros que infringirem os artigos desta lei ficará sujeita ao pagamento de multa ao ser estipulada de acordo com a mensuração realizada pela Polícia Militar, de forma que quanto maior o nível de ruído, maior será a multa. Multa de 1 salário mínimo para efetuar a retirada dos aparelhos e equipamentos sonoros que infringirem os artigos desta lei e forem apreendidos, que será revertida em favor de entidades de segurança pública da cidade. Caso algum dos eventos realizados nos ambientes mencionados no artigo 2º descumprir qualquer dos artigos que regulamenta esta lei, deverá ser interditado até que as providências para a realização do isolamento acústico mencionado no artigo 3º seja realizado. É só um esboço, tá? É isso que eu escrevi. Isso foi conversando com a Tenente Aline, pegando algumas orientações com ela. Eu não sei se a Polícia Militar tem essa disponibilidade de estar fazendo essa aferição. Eu não sei se eles têm a possibilidade de fazer essa apreensão, se eles têm um local para apreender isso daí. Então a gente não sabe. Foi algumas ideias que foram surgindo, eu fui anotando e coloquei aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser falar alguma coisa aí, a gente está aberto aí para conversar. Presidente, pela ordem. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todo mundo, Tenente Aline. Já que você colocou aí, teria gente como a gente, sei lá, pegar, se efetuar essa lei e colocar, tipo assim, um exemplo, tipo se fosse um jogo de futebol. Você avisa com cartão amarelo, com outro cartão amarelo, até se efetuar a multa, né? Um exemplo. Entendi, você vai notificando, passa uma notificação, duas, aí a partir daí toma um... Aham. Concordo. Qual que é o seu nome mesmo? Deve ser aqui, ó. Fernando. Fernando, eu acho que, no caso aí, a Tenente Aline e vocês, o pessoal aqui, eu acho que é válida, entendeu? Vim aqui questionar, mas eu acho que essa casa não pode, se a gente for começar a discutir esse projeto seu aí, a gente vai ficar aqui discutindo e não vamos chegar num consenso, porque isso aí tem muita questão jurídica que essa Câmara aqui, os vereadores aqui têm que se colocar depois, porque eu acho que as edículas lá no caso nem tá, na escritura, se você for lá, tá como casa, entendeu, né, Pena? Eu acredito que lá está como uma casa, é uma residência. Então, como é que você não pode impor? A gente não pode, na questão jurídica, a gente não pode impor uma coisa, entendeu? Assim, de momento. A gente precisa analisar isso correto. Como é que eu vou onerar um dono de uma edícula, entendeu? De colocar não sei o quê, vai ter que proteger isso aqui, tem que fechar ali. Então, esse caso vai onerar demais o proprietário, entendeu? Não que eu seja contra, entendeu? Porque eu acho que essa casa aqui está aqui para discutir e a gente acha válido o projeto, só que esse caso aqui, se a gente for ficar discutindo muito, fazer muita pergunta para você do seu projeto, a gente não vai chegar no consenso. Então, acho que poderia até se deixar uma cópia para a gente aí, né, presidente? Deixa uma cópia com a gente vamos sentar, eu acho que todos os vereadores aqui vão se empenhar, sentar, discutir, para que seja da melhor forma possível para ambas as partes, né? Dá licença um pouquinho. Eles não estão pedindo para que feche essas edículas, eles estão pedindo para que regulamente um horário, que coloque o decibéis, é isso? Não, pera. Tem outra coisa. Aqui tem uma parte lá que ele fala assim, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fechar, você vai ter que pôr porta de vidro. Lá é uma residência, lá não está registrado como edícula. Mas tem... Então, não, tudo bem. Não, mas eu só não quero entrar nem no mérito da questão, porque eu acho que essa casa aqui acho que vai achar a melhor solução possível. Mas vocês podem também, alguma partezinha, com permissão do colega, apresentar, se a casa não quiser fazer ou receber o projeto, apresentar com iniciativa popular. A lei orgânica prevê aí 400, 500 assinaturas, aí a casa vai ter que decidir. 5%. A gente é leigo, né? A gente não tem muito. Não, mas eu só estou. Se a casa não quer, tiver uma resistência, a comunidade pode colher 5%, né, doutor? Pela ordem, nobre colega. Eu acho que o presidente deve ter alguma explicação melhor lá. Fernando, né? Primeiramente, quero parabenizar você pela atitude, viu, Fernando? Legal. Eu acho que é o dever de cada um defender os seus direitos. Nosso país é um país democrático.
Eu acho que todos têm direito, também todos têm obrigações, né? Então, e essa casa está aqui, lógico, que nós vamos estudar. Mas eu acho que se nós usarmos no seu projeto, ou num projeto que seja elaborado por essa casa, que essa casa jamais vai ter resistência a fazer um projeto em favor da população. Pelo que eu entendi, vocês não estão aqui para fechar edículo, pelo contrário, vocês querem conviver harmoniamente com o edículo, só que a edículo também tem que respeitar os seus direitos. Se nós usarmos esse parágrafo que está aqui, ó, os limites de ruído são definidos pela lei de zoneamento. As zonas residenciais é de 50 decibéis entre as 7 e as 22 horas. Ponto. Das 22 às 7 horas, os limites caem para 45 decibéis. Ponto. Nas zonas mistas, isso é o caso de vocês, das 7 às 22 é entre 55 a 65 decibéis. Dependendo da região. Das 22 às 7 horas, varia entre 45 e 55 decibéis. Nas zonas industriais, não é o caso de vocês, das 7 às 22. Se nós usarmos isso aqui, eu acho que vai. O que vai acontecer? Vai resolver o problema. Agora, como o nobre colega disse, eu respeito até o que ele disse, que tem quase que são residenciais. Aí é um problema da pessoa regularizar o seu comércio. Porque se eu tenho uma edícula regularizada, também não é justo, né? O companheiro aqui tem uma que não é regularizada, ele tem que ser regularizado, não é verdade? Exatamente. Ele tem que procurar o órgão competente, um alvará de prefeitura, um alvará de bombeiro. E sabemos que hoje, para você conseguir um alvará de bombeiro, não é fácil. Tem que estar dentro da legalidade. Se não tiver, não vai conseguir. Existe edículo aqui em Igaraçu que tem. Não, Tem. estou dizendo, não estou falando que ninguém está irregular. Não, estou falando que tem, edícula que tem. Sim, o que eu quero dizer, porque nós temos uma lei municipal que ela está aqui não dizia isso, né? Mas para a época ela teve valor, hoje ela tem que ser mudada, que é de 1993. Então nós podemos, lógico, emendar essa lei municipal e colocar esses parâmetros. Agora, o que nós podemos também é, a partir do momento que essa casa elaborar o projeto, que jamais nós vamos fugir disso, viu? Chamar vocês, chamar os donos da edícula, para que nós possamos sentar e entrar num bom senso, num comum acordo. Eu acho que esse é o caminho. Porque eu fiquei até assustado quando se fala de fechar edícula, não sei o que, eu falei, puxa vida, é complicado, porque vamos começar do começo, né? Lá era um, como disse o novo vereador, era um loteamento residencial. Eu vou me pôr no lugar do prefeito, que eu não estou aqui para defender o prefeito, eu sou presidente da Câmara. As pessoas compraram o lote, chegam no prefeito, eu precisava construir uma padaria. O próprio morador fala, puxa vida, nesse bairro que eu comprei não tem uma padaria, não tem um bar. Então, o que nós temos que fazer? É viver em harmonia. E para harmonia, nada mais que a lei, para regulamentar. Exatamente, até porque, assim, conforme falei, a gente não tem conhecimento da Constituição, legislação e por aí vai, né? Eu não sei se isso que eu escrevi, ele fere algum artigo da Constituição, porque eu sei que se ferir algum artigo não vai ser aprovado de forma alguma, a gente sabe disso, né? A gente é leigo, mas a gente entende a razão das coisas, né? Então, assim, como eu falei, o projeto está aberto. Eu não queria ser um projeto só nosso lá. De repente, a gente pode pegar o morador do outro lado da cidade, pegar o pessoal do comércio, porque se o pessoal do comércio tem o carro do som que passa na rua anunciando, a gente tem o pessoal que usa a caixa do som aqui no comércio para divulgar a promoção. Então, assim, nada contra ninguém, certo? É só uma forma de regulamentar para que a gente possa viver de uma forma harmoniosa. Perfeito. E, atualmente não é uma coisa que está havendo no bairro, não. Não, eu acho que essa reunião de hoje vai esclarecer muito, até para as cabeças dos donos de edícula, pode ter certeza disso, porque se vocês querem o bem-estar de todos, né? E hoje como é que você vai mudar uma lei do loteamento se a pessoa já construiu o armazém? Então não dá, esse não é o caminho é regulamentar. E a partir do momento que a pessoa tiver a regulamentação na mão, ele prega lá na edícula dele, ou vai fazer um contrato, a regulamentação é essa, dá para você alugar? Ah, não, eu não posso, então você não pode alugar a edícula. Então, isso vai seguir educar. Já começa a educar as pessoas que vão alugar. A partir do momento, eles vão ter cuidado com isso. Fala, puxa vida, eu vou alugar a edícula para uma festa de aniversário de criança, é uma coisa. Agora, para pessoas de jovens, de 20, 18, 19 anos, passar a noite, não vai existir. Entendeu? Então, eu acho positiva essa reunião. Você deixa o seu projeto, a gente vai estudar. Lógico, eu sou presidente, não sou advogado. Vamos passar para o jurídico da Câmara. Vamos ouvir o jurídico da Prefeitura. E tudo aquilo que for possível a gente fazer em benéfico a vocês e os donos das edículas, nós vamos fazer. O que eu coloquei aqui, não porque eu sou contra essa lei, eu só estou falando porque
Eu acho que até é válido. Você acha que deve deixar para a gente aí uma cópia para a gente estudar? E eu tenho certeza, se depender da minha parte, eu vou me empenhar ao máximo para que solucionar o problema de vocês lá. Obrigado. Então, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês aí. Espero que a gente consiga conviver de uma forma harmoniosa. Conforme eu falei, a lei está aberta, né? Vamos consultar. Eu vou deixar uma cópia com vocês aí, eu mando para o Fernandão, tenho contato com o Fernandão aqui, a gente trabalha junto lá. Deixo uma cópia dali para vocês. Passa pelo pessoal do comércio, chama o pessoal do comércio, o pessoal da associação comercial, vê o que pode ser feito, o que deve ser feito. Pega o pessoal, a gente mora do lado da cidade, do lado de cá eu não sei o que acontece aqui no centro eu não tenho muito contato, o que acontece na Coab eu não tenho muito contato. Chama o pessoal, vê se tem alguma associação, algum grupo igual a gente tem lá, que se reúne, fala, grupo, vem cá, vamos trocar uma ideia, chama, às vezes o vereador mora num bairro aí, de repente o bairro tem algum problema relacionado a isso também, pode trazer, pode acrescentar na lei aí, certo? Perfeito. Obrigado, mais alguma pergunta? Obrigado, boa noite. Então, já falei tudo o que eu gostaria de falar, agora eu queria agradecer a abertura, né, a recepção ao nosso grupo, e em resumo, exatamente, o objetivo é vir aqui trazer o assunto e pedir que alguma lei seja estudada que crie esse parâmetro, né. O Fernando eu deixei aberto para ele, né, trazer um projeto de iniciativa dele, porque a nossa intenção da Polícia Militar é só intermediar esse conflito, chegar, né, a um ponto comum aí entre os donos das edículas e os moradores para que haja essa convivência harmoniosa, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos, a participação, né, e o interesse no nosso assunto e o espaço. E só falando novamente, o Sargento Veloso ele vai dar continuidade a esse trabalho, né, do programa Vizinhança Solidária, e pode ser que nós venhamos procurá-los novamente, né, com algum outro assunto aí de interesse da comunidade, tá bom? Então, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço a presença da senhora, é uma pena que vai indo embora, né? Mas obrigado pelo que a senhora fez por Igaraçu. E Veloso, né? Veloso, isso. Quero deixar a casa aberta para o senhor, tudo que precisar, dos nobres colegas. Nós estaremos sempre aqui para atendê-lo. Naquilo que for possível, essa Câmara estará sempre de braços abertos para resolver problemas. Eu sei que problema não falta, né? Mas eu tenho certeza que o senhor vai dar conta. Não, tranquilo. E o que precisar, estamos aqui, viu? E agradecer também o Conseg, né? O Romão está sempre junto com a gente aí no Conseg. Então, todo esse 1 ano e pouco que eu estive aqui, tive sempre o apoio tanto, né, das pessoas que eu tenho uma aproximação mais diária, quanto, né, da Câmara dos Vereadores, de toda a administração municipal. Então, para mim foi uma honra estar aqui, né? Eu cheguei em Igaraçu já sendo cidadã igaraçuense, o ano passado recebi um título aqui. Espero ter feito jus a esse título, né? Fiquei muito honrada e me sinto realmente igaraçuense. Foi uma pena eu ter deixado a cidade, não pude opinar nessa movimentação, mas espero ter colaborado, né? Um pouco que eu pude aí colaborado com o crescimento, né, do nosso município e melhoria do nosso dia a dia, que é o nosso objetivo principal. Bom, boa noite. Quero agradecer a presença dos senhores e senhoras, Polícia Militar. Eu sei que as pessoas, às vezes, têm o que fazer nas casas. É isso aí, gente. Eu acho que aqui é o lugar de se discutir. É um parlamento, tem que se parlar, né? É assim que fala, né? Tem que discutir. Vereadores aqui, eu tenho certeza que todos são a favor do bem-estar de cada um, porque cada um aqui mora num bairro também. Então, eu acho que é de interesse de cada um, né? Resolver. E também olhar para o lado daquelas pessoas que fizeram investimento alto aí, que também eles não podem, coitado, tem que sobreviver. Agora, desde que não prejudique nem ambas as partes. Eu acho que o direito meu termina onde começa o do outro, né? E assim que nós entendemos. Todos nós somos favoráveis. Vamos discutir com bastante carinho, né, esse projeto do Fernando, né, Fernando? Tudo aquilo que nós podemos ajudar, você pode ter certeza que nós vamos ajudar. Ok? Alguém da plateia queria falar alguma coisa? Nós, vereadores? Senhor presidente. A palavra, vereador Fernando. Não, só deixar aqui, porque para fazer um projeto desse, como a gente não entende de decibéis, né? Teria que pegar alguém que entenda. Por exemplo, ó, eu estou vendo aqui os exemplos de som e decibéis, né? E efeitos à saúde. Não é eu que estou falando, estava falando aqui na internet. Então, se eu estiver mentindo, é para a internet também tá. Por exemplo, aqui o projeto vai até de 50, 60, 70, tem vários decibéis aqui.
O de 60 decibéis, o som, ele é um som de escritório movimentando ou ambiência de restaurante e conversa alta. Aí está escrito aqui, efeito à saúde, nenhum. Então, a gente tem que ter alguém também que entenda disso para a gente também não prejudicar nenhum lado. Nem o lado de quem tem edícula, nem o lado da população, porque eu não gosto de barulho alto também. Se tiver barulho alto no meu lado, eu não gosto também, que me incomoda. Eu tenho um vizinho lá que faz barulho alto na minha casa lá, mas é 300, 400 decibéis. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não entende disso. Não, a gente é leigo. Nobre colega, né? a partir do a momento gente só tem que tomar cuidado para depois, no futuro, não falar, fosse o vereador que assinou lá. Não, a gente sabe ninguém que vai acontece assinar um isso. decibéis, tem que ter então, técnico. Tem que ter técnico que faça isso. Que a gente uma lei vai ser elaborada em cima de técnico, em cima da assinatura de engenheiro de segurança. As coisas têm que ser bem feitas, né? Porque lei é lei tem que se cumprir. Então, tem que ser assim, através de técnicos de segurança, engenheiro de segurança. A pessoa vai assinar, ele tem uma responsabilidade também, não pode assinar uma coisa que não pode se pôr em prática, né? Então, a gente vai ter muito cuidado, lógico, agradeço a preocupação do senhor, mas nós vamos ter o maior cuidado para que nenhuma das partes seja prejudicada. Que se haja em cima da lei, né? Por nós sermos legislador, lógico que nós temos que fazer uma lei que se venha ao encontro da Constituição. Se não é burlar a Constituição, aí então precisamos parar, né? Mas viu, senhor presidente, mais um... E o legal da lei do Fernando é que ela já prevê quem vai autuar, quem vai fiscalizar. Ótimo. Que aqui em Igaraçu a gente fez uma lei da queimada, uma lei moderna, só que não tem fiscal de postura. Então o pessoal taca fogo para todo lado aí, não tem quem fiscalize. E ele já colocou, né, as condições, a própria Polícia Militar para poder atuar como agente fiscalizador. Então, parabéns, Fernando. É importante, estou dizendo. Eu me vejo, às vezes, no lugar da Polícia Militar. Você liga, vem aqui que tem um barulho. Puxa vida, o policial, como que ele vai agir? Você vai abrir um boletim de ocorrência. Esse boletim depois vai mandar para fora. Depois a promotora vai fazer uma denúncia. Depois essa denúncia o juiz vai analisar, até que chamar as partes. Aonde que vai parar isso? Entendeu? E o que eu vejo aí, não é interesse de ninguém tirar benefício ou ser prejudicado. O que eu vejo, o interesse deles, e eu tenho certeza dos donos das edículas também, que se resolva o problema para todo mundo viver em paz. Até as pessoas que estão reclamando, amanhã pode alugar essa edícula também, porque queira ou não queira, é coisas financeiras que envolve. Envolveu essas coisas, as pessoas vão atrás. Só que eles têm que estar dentro, cumprir as regras e as normas. Isso que estão pedindo. E tenho certeza que isso, vou dizer que amanhã ou depois, mas a gente vai começar a dar atenção para esse projeto. Senhoras que quiser ficar, será um prazer para nós, mas eu sei que alguém tem alguma coisa para fazer na casa. Senhoras, fica à vontade, viu? Gostaria de dar início à nossa sessão ordinária. Pediria ao nobre secretário que inicie a pauta dessa sessão. Pauta da 30ª sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de outubro de 2017. Para os expedientes de 11, nós temos o ofício número 76/2017, Executivo Municipal. No requerimento 043, vereador Luiz Antônio Garcia Guilherme. Requerimento também 044, 045, 046, 047, vereador Vanberto Piccoli. E para a ordem do dia, temos um projeto de lei do Executivo 017, está em segunda discussão e segunda votação. Projeto de lei executivo 018, também que está em primeira discussão e votação. E projeto de resolução número 3/2017, única discussão e votação. Igaraçu TT, 28 de setembro de 2017. Senhor presidente, pelo presente, atenção aos ofícios da Câmara Municipal, número 56 e 59/2017, que encaminha indicações de autoria dos vereadores integrantes dessa colenda Casa de Leis. Vimos pelo presente agradecer a Vossa Excelência, aos senhores edis e as oportunas sugestões e as relevantes solicitações a nós encaminhadas por meio daquelas, as quais serão todas apreciadas e oportunamente
atendidas dentro das possibilidades operacionais e orçamentárias desta municipalidade. Sem mais, externamos a Vossa Excelência nossos estimos e nossos votos de estima e consideração, atenciosamente, Carlos Alberto Varasquim Bucho, prefeito municipal. Boa noite, é um prazer recebê-lo, viu? Só para você saber, você está falando em 70 decibéis. Como que não vai saber? Ofício 076/2017, encaminhado a esta Câmara, fica na disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Sim, você está falando, vai aprovar 50. Aqui você está falando 60. É foda. Requerimento número 43/2017. O vereador que a subscreve nos termos regimentais vigentes requer à mesa e ouvido do outro plenário, dispensadas demais formalidades regimentais dessa casa, que seja oficiado o senhor José Maria Capelaz, secretário municipal de Turismo e Cultura, da Estância Turística de Igaraçu TT, para que informe a esse vereador se com a chegada do verão há alguma programação turística para o nosso município. Justificativa. Sabemos que existem várias modalidades esportivas que não prejudicam o meio ambiente e têm baixo custo, como gincanas escolares, jet ski e torneio de pesca, que podem atrair turistas movimentando a economia de nosso município. Sala de Sessões, 2 de outubro de 2017, plenário vereador de Maganha, Luiz Antônio Garcia Guilherme, vereador. Requerimento 043/2017, do vereador Luiz Antônio Garcia Guilherme. Está francada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, eu vou usar daqui mesmo, se os senhores me permitem, falar aqui da mesa. Eu elaborei esse requerimento, porque estamos chegando no verão agora, né? Então nada mais justo que se faça alguma coisa na nossa orla. Eu coloquei gincana, gente, em 1982, é isso? Se eu estou lembrando. Eu lembro o nobre colega aí, comandando uma gincana ali em frente da Drinks. Eu lembro até o senhor estar todo de branco, uma blusa nas costas, quer dizer, isso é... Você faz o movimento na cidade sem custo. Então, naquela época tinha corrida, tinha bilhar, cabo de guerra, quer dizer, são coisas que dá para você fazer dentro do nosso município e não tem custo nenhum. Eu coloquei aqui o torneio de pesca, no prefeito anterior, o Gama, fez um torneio de pesca, você vê o que a gente que deu, até eu participei. Também são coisas que dá para você fazer e não gasta. O jet ski, você ia atrás do patrocinador, quer dizer, nós precisamos começar a movimentar, porque muito em breve terá aí um ranking de distância. Então, se nós perdemos ficarmos para trás de alguma cidade, porque nós precisamos ter um calendário turístico. Hoje nós temos o Carnaval, nós temos o Réveillon, nós temos, o que mais? O 1º de maio, mas eu acho que nós precisamos acrescentar mais coisas para que nós possamos nos sustentar como instância turística, porque tem muita gente que está de olho, querendo roubar essa fatia, vamos dizer assim, da parte financeira, e se perder, aí a coisa pega, né? Então nós precisamos pensar em fazer coisas, começar com coisas simples, né? Que nem eu disse, o Vanberto fez uma gincana em 1983, né, é isso? Por aí 85. Então, aí você vê o movimento que dava aquilo. E hoje eu tenho certeza que se você fizer entre as escolas, né? Então, eu fiz aqui do dia do RTT do ano retrasado. Eu era presidente. Eu, a Maria, o Giovanni e os funcionários da Câmara e demais da Polícia Militar, nós fizemos dia do RTT, sorteamos quase 5 mil alivinos de peixe no TT, sorteamos aquelas bexigas com balão de oxigênio, com sementes dentro, que foi embora, explodiu por aí, entendeu? Quer dizer, movimentou as escolas, movimentou os pais. Se o aluno vai, o pai vai também. Não é isso? Então, nós precisamos começar a pensar. Eu sei que o mais importante nós não temos, mas nós precisamos pensar nessas coisas pequenas e daqui a pouco ela fica grande. Pode falar, senhor. Senhor presidente, eu só queria dizer que o senhor tem feito uns requerimentos aí muito pertinentes, até essa questão do turismo foi manchete dos jornais aí no final de semana, o Ministério do Turismo soltou um ranking aí, e lógico, na nossa classificação ainda é de quem está engatinhando, e o jornal ouviu o nosso diretor aqui, o José Maria Capelaz, e ele falou que a preocupação de Igaraçu e dele e do prefeito é com o ranking estadual,
que lá para abril, maio do ano que vem, se não for adiado, vai vir com a classificação. O nosso colega, o Gésler, estava falando de cartão amarelo, não vai ter cartão amarelo. Vermelho direto. Então chegou aqui, tivendo entre as 4 últimas colocadas, vai ser rebaixado e outros municípios vão ascender a condição de instância turista. E o que o senhor prega aqui é uma coisa simples. O senhor falou, a questão do jet ski, existe um mercado, e um mercado milionário disso aí. Nossa. Que a gente conhece o nosso prefeito, ele sabe buscar patrocínio, ou né, o próprio secretário de turismo tem capacidade para fazer isso. É possível fazer um calendário de turismo na nossa cidade, ativo e sem custo para o erário. Exatamente. Buscar parceria na iniciativa privada, a questão da pesca. A pesca é um comércio aí, é um mercado que movimenta 9 bilhões por ano. Junto com o pescador que vem, como veio quando o ex-prefeito fez, o Gama fez, pode vir barraca de alimentação, pode vir o cara que vai vender a rede, que vai vender o material de pesca. Expositor de barco, expositor de moto. Exatamente. Eu percebi que o prefeito está preocupado também com a questão agora, por conta desse ranking, né? Não sei se ele vai ter tempo de melhorar a praia até lá, né? A praia é o nosso cartão postal. Os próprios eventos, o Zé Maria cita, o Carnaval, o Réveillon. Então, para incluir mais 2 ou 3 até janeiro, fevereiro do ano que vem, não custa nada. Eu acho que é possível. Até aproveitando também, acho que uns 3 meses atrás eu fiz um requerimento para incluir as modalidades também de ciclismo e a corrida também, que hoje está crescendo bastante, e Igaraçu nunca fez um evento assim também. Que bom. Então, é todas essas coisinhas que a gente está pedindo, e desde já eu acho que todos nós aqui, nós se propomos a ajudá-lo, né? Porque está difícil, sabendo da dificuldade do nosso país, do nosso estado, do nosso município não é diferente. Então, a gente, cada um dá aquilo que pode, né? Fisicamente. Todos nós temos conhecimento, né, de alguma coisa. Sentarmos, vamos arregaçar as mangas e ajudá-lo, né? Porque não é fácil também só nas costas do prefeito, porque isso que é brincadeira, não é difícil. Mas eu acho que está na hora de nós buscarmos alguma coisa para o nosso futuro. Ninguém mais queira fazer uso, eu coloco em votação. Os favoráveis, pelo menos como estão, se levantaram, queiram se levantar. Foi aprovado por unanimidade, será encaminhado ao diretor de secretário municipal. Requerimento número 44/2017. Senhor presidente, requeiro com base no que faculta o regime interno dessa casa, depois do ouvido do outro plenário, que seja encaminhado cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor doutor Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo. Justificativa. Considerando que a educação se constitui direito de pessoa com deficiência e é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação, nos termos da Lei 13.146/2015. Considerando a relevância da parceria mantida entre a Secretaria do Estado de Educação e a APAE, da Estância Turística de Igaraçu-TT, para a efetivação do serviço de educação especial para 135 pessoas com deficiência intelectual e autismo que não podem se beneficiar da rede regular de ensino. Considerando que as escolas da rede regular não estão preparadas para receber alunos com deficiência intelectual severa, deficiência múltipla e autismo, considerando que a interrupção desse serviço prejudicará diretamente os alunos e seus familiares, já que o serviço é direcionado às pessoas com deficiência com orientação e apoio às suas famílias. Considerando que a atualização do valor atualmente repassado de R$ 291 por mês é medida necessária para que o direito de mais de 20 mil pessoas com deficiência intelectual em todo o estado de São Paulo continue sendo garantido. Considerando que o valor acima citado é o mesmo desde 2014, determinando, assim que as entidades parcerias suportassem a maior parte do custo do serviço. Considerando que o anúncio do governo de atualização de 6,28% não atende minimamente às necessidades das instituições parcerias,
requer atenção do Poder Executivo a fim de que atualize o valor atualmente praticado, de forma que repasse mensal para a parceria mantida. Para o deficiente intelectual, seja no mínimo o valor do Fundeb, atualmente R$ 358,69, assegurando o direito à educação de dezenas de milhares de alunos com deficiência intelectual. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2017, plenário, vereador Odinir Maganha, Vanberto Piccoli, vereador. Requerimento 044/2017, do vereador Vanberto Piccoli, eu coloco em discussão. Está francada a palavra. Com a palavra, vereador Vanberto. Senhor presidente, me permita falar daqui. Eu só quero falar duas coisas. Deu para perceber aí no requerimento que o Estado repassa para a PAI R$ 291,00 por pessoa atendida por mês e quer reajustar em 6%, 6,28%. E o valor autorizado pelo Fundeb é de R$ 358,00. Então, o que as APAES estão pedindo, através de uma ação aí da Federação das APAES, é que passe pelo menos aquilo que está determinado no Fundeb. Eu gostaria de pedir aos colegas, a Vossa Excelência, o Fernando, o Gadou, o Vardinho, enfim, todos os vereadores, Genival, se puder assinar também esse requerimento aí, ele vai com mais força lá para a mesa do nosso governador. Muito obrigado. Continua a francar a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, se não queiram se levantar. Foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao senhor Dr. Geraldo Alckmin. Requerimento número 45/2017. Senhor presidente, requeiro com base que faculta o regime interno desta casa, que depois ouvido do outro plenário, encaminhar o presente ao deputado federal Eli Correia Filho, do DEM de São Paulo, para que informe essa Casa de Leis sobre a possibilidade de viabilizar junto ao senhor ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, a destinação de um ônibus para transporte escolar no nosso município. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, a educação é um dos pilares do desenvolvimento e acontece no município, responsável que é pelo ensino fundamental nos seus primeiros 5 anos. Para o município cumprir sua responsabilidade, é indispensável que condições de segurança sejam praticadas no transporte escolar, em veículos novos e adaptados à atividade, garantido aos educandos desejável estímulo à aprendizagem por meio de adequado deslocamento. E é de conhecimento de todos que a frota municipal de veículos não é renovada há anos, por conta da fragilidade de nosso orçamento, dependendo assim da cooperação do governo federal. Por isso contamos com o apoio e o empenho do nobre deputado Eli Correia Filho, junto ao senhor ministro José Mendonça Bezerra Filho, que é dos quadros do DEM, para viabilizar junto ao governo federal um ou mais ônibus para o transporte escolar de nosso município, que muito beneficiará nossos alunos e a nossa educação. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2017, plenário, vereador Odinir Maganha, Vanberto Piccoli, vereador. Requerimento 045/2017, do vereador Vanberto Piccoli, eu coloco em discussão. Está francada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Foi aprovado por unanimidade e será dado ciência ao senhor José Mendonça Bezerra Filho. Requerimento número 46/2017. Senhor presidente, requeiro com base no que faculta o regime interno desta casa, que depois de ouvido do outro plenário, caminhar o presente ao deputado federal Eli Correia Filho, do DEM de São Paulo, para que informe essa Casa de Leis sobre a possibilidade de destinar emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para investimento na infraestrutura no residencial Parque Boa Vista, neste município da Estância Turística de Igaraçu, TT. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, surge a necessidade desta solicitação, considerando que nosso município possui uma arrecadação muito baixa e o bairro, já com 17 anos de existência, ainda não possui galerias para o escoamento de águas pluviais e nem asfalto,
cujas obras são necessárias para melhorar a qualidade de vida dos seus moradores. Para isso se tornar realidade, é necessário que fosse disponibilizado recursos do orçamento do governo federal para a viabilização dessas obras, pois nosso município não dispõe de recursos suficientes em razão da baixa arrecadação. Por isso, contamos com o apoio e o empenho de Vossa Excelência para viabilizar esses recursos junto ao governo federal, que muito beneficiará a nossa cidade. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2017, plenário, vereador Odinir Maganha, Vanberto Piccoli, vereador. Outro requerimento do vereador Vanberto Piccoli, 046/2017, coloca em discussão. Está francada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloca em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Foi aprovado por unanimidade, será encaminhado ao deputado federal Eli Correia Filho, do DEM, São Paulo. Requerimento número 47/2017. Senhor presidente, requeiro com base no que faculta o regime interno desta casa, e depois de ouvido o douto plenário, que seja encaminhado o presente ao gabinete do deputado estadual André Soares, do DEM, para que este informe a esta Casa de Leis sobre o estágio atual da emenda parlamentar de R$60 mil, de autoria do nobre deputado, que seria destinada na aquisição de uma doblô para o transporte de pacientes da saúde pública municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, devido à grande demanda em transportes de pacientes para diversos hospitais da região e também na nossa capital, São Paulo, urge a necessidade de mais veículos para atender essa demanda em nosso município. E a presente solicitação visa esclarecer a comunidade sobre a emenda parlamentar em tela, visto que este vereador a anunciou em 2015 da tribuna desta Casa de Leis. Entendemos o momento de crise por qual passam os municípios e também o governo estadual, que tem contingenciado o seu orçamento. Mas, por se tratar de uma ação que irá melhorar a qualidade no atendimento da saúde em Igaraçu do TT, seria oportuno saber se a emenda parlamentar do deputado André Soares ainda pode vir a se tornar uma realidade. Por isso, contamos com o empenho deste gabinete parlamentar no sentido de nos informar sobre em que estágio está a referida emenda parlamentar. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2017. Plenário, vereador Odinir Maganha, Vanberto Piccoli, vereador. Requerimento 047/2017 do vereador Vanberto Piccoli, eu coloco em discussão. Está francada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Foi aprovado por unanimidade, será encaminhado ao gabinete do deputado estadual André Soares, do DEM. Não temos mais matéria para o expediente e nenhum vereador inscrito. Passamos agora para a ordem do dia. Para a ordem do dia temos 3 projetos tramitando nesta casa. Pode. Projeto de lei número 17, de 15 de agosto de 2017. Estabelece o plano plurianual do município para o período 2018 a 2021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício 2018. Esse projeto já foi lido, já foi assinado os pareceres e todos os vereadores é de parecer favorável ao projeto. Projeto que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2018-2021, define as metas, prioridades da administração pública municipais para o exercício 2018. Eu coloco em segunda e última discussão. Está francada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, eu coloco em segunda e última votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Foi aprovado por unanimidade, será encaminhado para ser sancionado. Projeto de lei número 18, de 18 de agosto de 2017. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2018 e da outras providências. O projeto já foi lido também e todos os vereadores aprovaram de todas as comissões.
Projeto que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2018 e da outras providências. Eu coloco a primeira votação. Está francada a palavra. Aliás, primeira discussão. Está francada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, eu coloco a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários não queiram se levantar. Foi aprovado por unanimidade, retornará na próxima sessão para ser discutido em segunda discussão e segunda votação. Projeto de resolução número 3/2017. Institui o sistema de avaliação do estágio probatório no Poder Legislativo nos termos do artigo 41, inciso 3º e parágrafo 4º da Constituição Federal. Também o projeto já foi lido e já foi assinado por todas as comissões, todos deram parecer favorável, senhor presidente. Projeto de resolução 03/2017 que institui o sistema de avaliação do estágio probatório no Poder Legislativo, nos termos do artigo 41, inciso 3, parágrafo 4º da Constituição Federal. Eu coloco em única discussão. Está francada a palavra? Não havendo quem queira fazer uso, eu coloco em única votação. Os favoráveis por meio das comissões contaram quem não se levantar. Também aprovado por unanimidade, será sancionado. Não temos mais matéria para a ordem do dia, passamos agora para explicações pessoais. Também não temos nenhum vereador inscrito para usar a palavra. Abra a palavra alguém que queira fazer uso pela liderança de seus partidos. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando, pela liderança do PRP. Autorizo falar daqui, senhor presidente? Lógico, eu sou um presidente democrático. Senhor presidente, não, eu queria uma informação, fazer um requerimento verbal para o prefeito e também para o secretário de saúde, e também para a Sorri de Bauru, por que eles não estão atendendo mais as crianças de nosso município. Um é para o prefeito, é isso? Prefeito, secretário de saúde e também para o Sorri. É o mesmo requerimento. É o mesmo requerimento. E também para o Sorri. Qual é o motivo deles não estar atendendo as crianças que necessitam para as nossas crianças aqui de Igaraçu, que não está sendo atendida mais pelo Sorri. Requerimento verbal do vereador Fernando Luiz de Almeida para o prefeito e para o órgão Sorri, ou por que não estão atendendo as crianças da nossa comunidade, da nossa população. Eu coloco em discussão, está francada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários não queiram se levantar. Foi aprovado por unanimidade, será elaborado esse requerimento pela nossa diretora de câmaras e encaminhado a quem de direito. Mais alguém que queira fazer uso pela liderança? Com a palavra o vereador Oswaldo Rogério Brasquim. Boa noite a todos. Representando o PMDB. Viu? Eu só queria ter uma opinião sua. Eu queria, por exemplo, solicitar ou é Detran, ou é DR. Quem que poderia sinalizar melhor a estrada de Macatuba? A estrada de Macatuba é municipal? Então é o Demutran. Mas passa todo mundo ali. Não, é Demutran até o córrego de Lençóis e Igaraçu, depois lá é Macatuba. Até o Parque do Bucho é o Demutran. Depois é o DR. Mas poderia fazer a certeza? Macatuba. É o DR. Não. É municipal até no Rio Lençóis. Até Lençóis é Igaraçu. A frota de caminhão que passa por ali é demais. Então, eu queria pedir uma sinalização melhor no centro da... É o município. Informação dada pelo Cabo Silveira, senhor Pena. Se pedir para o DR, eles não fazem? Não. Não pode. Não pode porque... Não. Pode, mas não, se eles quiserem fazer, eles fazem. Passando lá para Jaú para não pagar pedágio. Então, mas aqui, né? não é de alçada dele. Era coerente se eles fizessem, né? Mas não pode, porque não é, eles não exploram essa rodovia. Então eles não fazem. Tem que ser através do Demutran. Até o Rio Lençóis, daí para lá é Macatuba. Até melhor, né? Assim faz mais rápido, né? Lógico, não, se conseguir, ótimo, entendeu? Mas eu tenho certeza que é municipal. É vicinal, né? Então, é até melhor que o Demutran, tá mais... Sim. Vai fazer pro Demutran? A Ana não está mais aqui, senão eu poderia falar para a gente. Se fosse possível... Não, tem tudo. Sabe o que é? É porque já veio diversas pessoas, que, por exemplo, principalmente as mulheres, que estudam fora à noite. Não, é uma obrigação do município isso aí, não então, tem que... Elas querem uma derivação no centro da pista. Não, é uma obrigação. Centro e lateral, né, Verdinho? Não tem essa. Tava bonito lá. Inclusive o Cabo Silvério falou que tem aquelas não, refletivo, ele tem lá guardado lá para pôr.
Mas ele falou que a prefeitura pode pôr até o Parque BG. Depois não é mais responsabilidade da prefeitura. Não é até na ponte do Rio Foi, Lençóis? a resposta foi aquele que ele deu para mim. Então eu vou conversar com ele. Então, aí ele falou que o resto é com o DR. Ele falou da boca dele para mim. Então, aí o vereador Pena fica dando por isso risada. que eu estou falando, se a DR... Requerimento verbal do vereador Oswaldo Rogério Varasquim para que o Demutran, que eu tenho certeza que é município, tome providência na recuperamento de pinturas, é isso que o senhor quer? Tanto ele... Como o DR. Ou o DR. Isso. Ambos os departamentos que puder nos auxiliar Então, para esse serviço. Se eles não tiverem a possibilidade de fazer, que ele... Ele tem força para pedir para o DR. Eu coloco em discussão, está francada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários não queiram se levantar. Foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ambos aos departamentos, tanto DR como Demutran. Senhor presidente, Com a palavra... eu queria fazer um requerimento verbal para o departamento de obra ou para o prefeito para que desse uma olhadinha no banheiro da rodoviária. Deus. Requerimento verbal do vereador Salvador Rodrigues Seguro, Gadô, para que tanto ou é melhor pelo prefeito que ele notifica o departamento de obra. Ao prefeito que notifique o departamento de obra para que faça uma visita na nossa rodoviária, por se encontrar o banheiro em péssima situação, para dar uma solução ao caso que está acontecendo. Eu coloco em discussão, está francada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários não queiram se levantar. Foi aprovado por unanimidade, será dado ciência ao nosso senhor prefeito municipal. Nada mais para se tratar nessa sessão. Quero agradecer a presença dos senhores e senhoras. Hoje, eu como sempre disse, essa Câmara é uma Câmara que está aberta à população, aqui mora a democracia, por isso nós recebemos a população do São José, e tanto aqueles que quiserem vir nos visitar e deixar alguma sugestão, nós estaremos sempre abertos a recebê-los. Queria falar também, agradecer ao presidente pelas palavras que você conduziu a sessão anteriormente da nossa, entendeu? Eu que agradeço, né? Você foi um presidente sério, honesto e falou às claras. Tem que agradar tanto a pessoa que tem edícula como a pessoa que lógico, essa é a nossa obrigação. Eu gostei da sua posição. Nós temos que proteger quem investiu. Eu acho que as pessoas investem, é um patrimônio, nós não podemos também deixar eles a ver navio. Eu acho que temos direito, temos, também temos nossas obrigações. Nada mais para tratar em nome de Deus e declaro encerrar o trabalho da sessão. E assim,